O Danilo chegou pedindo passagem, zagueiraço do Flamengo, tá jogando muita bola, uma baita experiência internacional. Chegou calando a boca de muitos críticos, né, que anteciparam aí suas críticas e já estavam dizendo que não ia prestar por causa de participação em seleção. Bom, e os Léos, Pereira e Ortiz, não estão dando a passagem que o Danilo está pedindo. Por isso, veio a grande questão que a mídia está debatendo hoje, que os entendidos, os táticos do futebol estão tentando discorrer sobre. É hora do Felipe Luiz aplicar um sistema com 3 zagueiros, correto? Errado. Muito errado. E é sobre isso que eu vou falar nessa resenhazinha aqui com o Felipe Fontoura de hoje. 3 zagueiros, um esquema com 3 zagueiros hoje para aproveitar o Danilo entre os 2 titulares que já lá estão. Para mim é um erro que o Felipe Luiz não pode cometer. Te explico depois da nossa vinheta. Chega chegando, dá o like, se inscreve no canal e vamos falar de futebol. Vamos falar de tudo que cerca o esporte bretão que eu amo, você ama, aqui neste nosso canal. Mas não se esquece, real, de dar o like, porque ajuda bastante a gente. E claro, se você puder se inscrever, conferir se você está inscrito aí, também é de bastante valia, de grande valia para este canal. Felipe, por que você falou que é um erro usar um sistema de 3 zagueiros? Você era um dos que dizia que você era a favor de ter variação tática. Sim, deixa eu explicar, deixa eu defender a minha tese aqui para você, para que não pareça uma loucura da minha cabeça, né? O que acontece? Se eu tenho 2 grandes zagueiros, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, tenho 2 caras que eu confio, 2 caras que eu acho baita jogadores e que eu enxergo nesses 2 caras, né? E aí, obviamente, com a chegada do Danilo, nesses 3 caras, 3 peças importantes, comecei a botar para jogar numa linha de 4. Os 2 titulares estão jogando bem. O Danilo entrou e também tem competência para ser titular. É óbvio, Lulante, que a primeira coisa que o meu olhar e o seu olhar tenderá a fazer é pedir para a gente que essas 3 peças joguem juntos. Só que o sistema do Flamengo está funcionando bem. Não é que você nunca vai poder fazer um 3-5-2, em alguns momentos pode e deve. Só que se você, para utilizar os 3 bons jogadores que você tem, você esgarça os 3, vai ser contraditório a tudo que a gente vem falando aqui sobre não queimar os jogadores, sobre não destruir os jogadores e sobre prepará-los para uma temporada longa. Confere? A gente vem dizendo que é importante ter elenco, é importante ter peça de reposição. Se eu pego a minha peça de reposição, jogo ela no time titular, você vai concordar comigo que eu vou ter 3 grandes zagueiros em campo, certo? Certo. Só que eu não tenho ninguém no banco. Se um desses 3 zagueiros se machuca, eu tenho que voltar para a linha de 4, só que agora já sem nenhum deles no banco. Eu prefiro 1000 vezes ter Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo revezando. Eu prefiro 1000 vezes poder contar sempre com uma dupla espetacular, mesmo que um se lesione, mesmo que um tome cartão, mesmo que um fique suspenso, mesmo que qualquer coisa aconteça, eu sempre vou ter uma boa dupla de zaga contando com esses daí. Se eu boto os 3 em campo, eu estou me dando um tiro no pé. Primeiro que se um desses 3 machuca, eu não tenho nenhum zagueiro do mesmo nível, do mesmo padrão desses para que entre e eu mantenha a linha de 3. Não tenho. Com a mesma qualidade, não tenho. Tenho zagueiros que eu confio, acho que vão evoluir. O João é uma das peças que eu acredito bastante. Acho que no futuro vai dar um baita de um zagueiro. O Iago é muito bom zagueiro. O Cleiton tá lá também, mostrando o valor dele sempre. Então, assim, temos boas peças, mas ainda nenhuma delas chega aos pés dos 3 titulares. Ou seja, se eu perder um desses jogadores, eu não vou ter uma linha de 3 zagueiros com a mesma competência. Não vou ter. E ainda perco o banco de reserva. Olha o pepino. Eu vou ficar com alguns pepinos que eu vou ter que descascar lá na frente. Tudo isso para encaixar 3 grandes jogadores. Se fosse por isso, amigos e amigas, tá na hora da gente fazer uma linha com 4 atacantes, porque o Luiz Araújo pede passagem. Cebolinha jogou pra caramba no último jogo, então vou ter que fazer uma linha de 5, vou ter que botar todos os meus atacantes em campo, todos os meus homens de frente vão ter que estar jogando. Aí eu tiro os meias, mas aí se eu perder alguém lá na frente, eu tenho que refazer tudo. Não. Essa é a hora que a gente precisa respirar e entender de uma vez por todas o que significa ter elenco. Ter elenco significa ter jogadores muito bons, significa ter jogadores craques, significa ter jogador vitorioso, jogador que poderia ser titular em qualquer outro clube do mundo no nosso banco de reserva. É importante você entender isso. A gente tem que rezar para que a briga entre Plata, Michael, Bruno Henrique,
Luiz Araújo, Cebolinha, a gente tem que rezar, né? E aí, se Deus quiser, o Juninho se encaixe também e vá brigar por essa titularidade, o Pedro voltando. Eu tenho que rezar para que essa briga seja absurdamente forte e de gente competente. Não preciso ficar pedindo para todos estarem em campo como titular. Não. Eu preciso que eles sejam usados e que me garanta uma certeza de sempre ter jogadores mega qualificados dentro de campo. Bingo. É isso. Quanto mais rápido você entender que formação de elenco significa jogadores grandes, de peso e de muita qualidade no banco, vai ser mais fácil para você compreender essa virada tática da qual eu prezo no futebol brasileiro e venho prezando no Flamengo exaustivamente. Essa virada tática exige que você entenda que jogador bom vai estar no banco, sim, e normal. E ele vai sair, ele vai revezar. Uma hora o Cebolinha vai ser titular, na outra hora ele vai ser banco. Uma hora o Luiz Araújo vai ser titular, na outra ele vai ser banco. Por quê? Porque isso é um grande time de futebol. É isso que faz com que você assista um Flamengo e Vasco, como a gente assistiu no fim de semana, e veja um disparate. Você veja que eles estão em lugares muito distintos. O Vasco celebrou absurdamente, porque durante 20 minutos ele conseguiu igualar a força com o Flamengo. Essa foi a celebração do time do Vasco da Gama, o que mostra muito como que a gente está, de fato, pronto para dar esse próximo salto no comando de um treinador que sabe tudo de futebol e que acabou de sair da escolinha de treinador. Um cara que sabe tudo de futebol e que está dando um baile nos treinadores mais antigos, os treinadores que já estão no cargo há 200 anos. Felipe Luiz está chegando e está mostrando para eles como foi defasado o estudo, como foi defasada a atualização de alguns treinadores. E espero que eles comecem a correr atrás. Espero que eles façam agora também esse recap, comecem também a buscar para eles conhecimento que eles não tinham, que eles não conseguiram aí obter durante uma parte da carreira deles, porque eram muito bons treinadores, o mundo mudou, o futebol mudou e eles ficaram parados no tempo. O Felipe está mostrando isso. Por isso, Felipe, esse é um erro que você não pode cometer. Você, de vez em quando, pontualmente, em algum momento, precisar botar 3 zagueiros ali, botar os 2 Léos e o Danilo, é uma boa escolha. Você usar isso para que tenha os 3 sempre em campo é um erro, porque você não vai ter nenhum desses 3 craques no banco. E aí, se perder um deles, você não tá vendo porque tá atrás da tarde, mas é de propósito pro YouTube não me ferrar, aí tomou ferro, aí dançou. Concorda comigo? Ou você acha, né? Bota os 3 e dane-se. Se alguém machucar, se 2 machucarem, a gente joga com o Cleiton e vai ser igual, a gente muda a linha, tá tudo certo. Tá na tua também. Essa é apenas a minha opinião. Quero ouvir a sua no comentário. Na verdade, eu quero ler a sua, né? Não vou ouvir, porque você não vai falar a tua opinião. Você vai escrevê-la aqui embaixo, beleza? Isso, de novo, depois de conferir se você está inscrito, etc, etc, etc. Porque eu estou indo nessa. Foi um prazer enorme. Até a próxima. Tchau.